Você entendeu? Era por causa daqueles pecados que ficavam marcados durante o ano inteiro, ali na presença de Deus, representando os nossos pecados que sobem perante o céu. O Senhor Deus leva os pecados dizendo, aqui estão os pecados do povo que eu perdoei. E o Senhor Deus precisa eliminar aquela coisa. Diga que eu vou lhe fazer uma pergunta. Você acha que Jesus é o responsável pelos nossos pecados? Não. Jesus é o nosso advogado. Ele é o nosso Redentor, ele não é o responsável. Quem é o responsável pelos nossos pecados? É Satanás, é claro que é. Então, quem tem que receber os pecados depois de perdoados? Jesus perdoa, resolve o nosso problema, mas ele tem que devolver para quem é o dono. Quem é o dono do pecado? Você vai ter que receber a paga disso que você fez eles fazerem, disso que você originou, esse pecado que você originou. Você entende que sério é isso? Sacerdote, o segundo bode é Azazel. Seu imbecil, é para Azazel, não é Azazel. Olá galera do Apologética Defesa da Fé. Nosso irmão Francisco estava falando para ver como que vê a visão judaica com relação aos dois bodes. Eu gostaria de mostrar aí, ó, nesse vídeo, né? Veja aí o vídeo que é vídeo judaico, cara explicando. Que é o trabalho, um dos trabalhos que faziam o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, é dos Teaseirim. Os Teaseirim são os dois bodes, né? Essa é a tradução. Sim. Os dois bodes. E se procuravam dois bodes, e a Gemara já traz que tinham que ser dois bodes idênticos. Mesmo tamanho, a mesma cor, o mesmo aspecto, exatamente iguais. Exatamente iguais. E se... Então aí tá, né? Os dois bodes tinham que ser exatamente iguais, puros. Como aplicar isso a Satanás e também a Jesus? O adventista não foi Cristo que cancelou seus pecados na cruz, será o diabo. Ao ler Levítico, eles vão perceber que existe o bode expiatório e o bode emissário. Levítico vai falar sobre o sacrifício para poder pagar o preço do pecado, sacrifício expiatório. E ele vai dar a imagem, não imagem, mas pra gente hoje a imagem do bode emissário e do bode expiatório. O bode expiatório é aquele que morria, você matava o bode expiatório para simbolizar aquele que estava pagando pelo pecado. Se o salário do pecado é a morte, o bode expiatório precisava morrer. Então você matava um bode. Outro bode era o bode emissário, você colocava as mãos sobre ele e declarava sobre esse bode todos os pecados da humanidade, todos os pecados das pessoas lá da nação de Israel. Então isso era feito. Em Levítico as pessoas matavam um bode e outros eles colocavam a mão, confessavam os pecados e o bode saía andando lá para o final do deserto, como se simbolizasse os pecados sendo levados. E aí os adventistas vão ler isso e eles vão falar, tá vendo que imagem? O bode expiatório é Jesus, porque Jesus morre, o sangue de Jesus é derramado. E aí, para quem que sobra o bode emissário? Sobre quem que é que a gente vai colocar as mãos, declarar os nossos pecados e fazer com que eles sejam perdoados e sejam levados lá para fora? Sobre Satanás. O Azazel, como você vai ler em algumas versões da Bíblia deles, é o diabo. Você vai colocar sobre o diabo todos os seus pecados e o diabo vai levar a culpa dos seus pecados. Então, para os adventistas, aquele que leva a culpa do pecado não é Jesus Cristo. Jesus Cristo só morre para pagar o preço, mas a culpa fica sobre Satanás. Então agradeça a Satanás por te livrar do inferno. No próprio escrito deles isso está dito: ao completar-se a obra da expiação no santuário celestial, na presença de Deus e dos anjos do céu e dos exércitos reunidos, serão postos sobre Satanás os pecados do povo de Deus. Vamos lá, gente. Não só a gente tem a imagem de um Jesus incompetente, que não conseguiu terminar o trabalho na cruz e precisou voltar em 1844, saindo de uma sala para outra, para poder então começar a julgar o pecado das pessoas, como ele também não consegue levar os pecados e precisa colocar sobre Satanás o pecado do povo de Deus. Satanás é responsável. E aí eu poderia nem falar sobre a Bíblia nesse ponto, porque é totalmente maluco pensar num negócio desse. Mas vamos lá, o que a Bíblia diz pra gente? Isaías 53, verso 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças.
Contudo, nós os consideramos castigado por Deus, por ele afligido e atingido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E não, esse versículo não está falando sobre Satanás. Isaías 53, mesmo capítulo, verso 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Ou seja, fica óbvio a imagem de Jesus na cruz intercedendo por aqueles que tinham julgado ele, por aqueles que tinham crucificado ele, e Jesus morrendo e pagando o preço, levando o pecado embora, ele mesmo, o bode expiatório e o bode emissário. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas 5:13, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Todos os versos nos apontam para Cristo e não tem nada, mas nada de verdade na Bíblia que aponte a gente para um Satanás tomando a culpa do pecado e levando sobre ele. Não faz sentido, gente. E eu quero mesmo que os adventistas que estão assistindo esse vídeo e achem que a gente está interpretando de alguma forma errada, que tem algum outro argumento, porque a Bíblia ensina esse tipo de coisa, ou que a gente está falando de alguma coisa errada, mas mesmo a gente está colocando os textos da própria igreja falando sobre isso, que vocês venham no comentário e falem pra gente então quais são as bases, quais são os argumentos para esse tipo de coisa, se a igreja interpretou de forma equivocada. Diz pra gente, pode comentar, a gente vai responder, a gente vai debater, mas você começa a perceber que o problema da igreja adventista não é o sábado. O que a gente tem de diferença com eles não é o sábado. O problema do sábado pra gente não seria problema nenhum, os caras guardarem e acharem que isso precisa ser guardado. Mas o problema vai muito além, os escritos de Ellen White, a expiação, como é que funciona, o juízo investigativo, todo esse tipo de coisa, gente. É muito perigoso, é muito danoso. E quando você chegar no meio da igreja, eles não vão te falar esse tipo de coisa. Eles vão parecer como uma igreja comum, que a única diferença de uma igreja evangélica para uma igreja adventista é que eles guardam o sábado e a igreja evangélica normalmente não guarda, esse tipo de coisa. Eles vão falar que essa é a única diferença. Só que quando você começa a aprender e estudar e ouvir as pregações e procurar estudar mesmo a teologia adventista, você vai perceber que tem coisa danosa, que tem coisa perigosa, que tem coisa que não tem nada a ver com o que está escrito nas escrituras. Antes de achar que o problema é só o sábado, ouve tudo isso que a gente falou, ouve todos esses problemas e percebe que o problema vai muito mais a fundo.